fim de 5 meses de negociação, a Ucrânia recebe 215 prisioneiros e entrega 55 à Rússia. Zelensky faz balanço positivo. A União Europeia prepara 7º pacote de sanções contra a Rússia e diz que a indústria do país está em colapso. Presidente da Sérvia equipara a independência do Kosovo à apropriação russa de terras na Ucrânia. É a primeira grande troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro. Imagens divulgadas pelas autoridades ucranianas mostram parte da operação de acolhimento. Kiev diz ter recebido 215 prisioneiros, entre eles estão 200 dos militares que defenderam a siderurgia Azovstal em Mariupol. No grupo estão também 10 cidadãos estrangeiros que lutavam nas fileiras do exército ucraniano. Estes viajaram de Moscou para Riad, capital da Arábia Saudita, que mediou junto com a Turquia esta troca de prisioneiros. A Ucrânia entregou à Rússia 55 presos, melhor dizendo 54 mais Viktor Medvedchuk, o oligarca ucraniano, compadre de Putin. Uma circunstância que levou o presidente da Ucrânia a declarar um salto positivo. Trocámos um fanático da Rússia por 200 guerreiros. É um bom resultado, disse Zelensky. Em Lugansk, Kherson, Zaporizhia e Donetsk, regiões da Ucrânia controladas pelo exército leal ao Kremlin, preparam-se os referendos à integração na Rússia a partir desta sexta-feira. Ao mesmo tempo, a Rússia reforça a frente de batalha com os primeiros reservistas convocados no âmbito da mobilização feita pelo presidente russo esta quarta-feira. Uma medida que desencadeou uma onda de protestos. A União Europeia está a trabalhar num 7º pacote de sanções contra a Rússia na sequência do anúncio do presidente Putin de que apoiará 4 referendos dos movimentos separatistas na Ucrânia. O pacote deverá avisar cidadãos e setores específicos, tais como a aviação, bem como proibir a exportação de tecnologia essencial à indústria. À margem de uma visita à Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, a Presidente da Comissão Europeia disse que as sanções estão a atingir os objetivos. Vemos que o setor financeiro da Rússia está em estado crítico. A indústria russa está nas últimas. É muito interessante analisar o setor militar, que tem agora muita dificuldade em repor o que é necessário para as Forças Armadas, porque têm falta de tecnologias atualizadas. Eram fornecidas por nós e deixaram de ser entregues, porque há uma proibição das exportações. As peças sobressalentes estão em falta. Vemos agora que os russos estão a desmantelar os frigoríficos e as máquinas de lavar louça para obterem semicondutores que possam ser usados no setor militar. Basicamente, o Kremlin colocou a economia russa no caminho do desaparecimento. Em entrevista à Euronews, a Comissária Europeia para a Energia disse que o novo pacote de sanções não deverá incluir o setor energético. Contudo, continua em estudo definir um eventual teto para o preço do gás importado da Rússia, uma ideia que desagrada a vários Estados-membros. A energia já foi um setor visado por várias sanções e, pessoalmente, acredito que é necessário introduzir um teto máximo para o preço do gás russo. Ainda não temos sanções para o setor do gás. É injusto que a Rússia esteja a manipular o fornecimento e tente compensar parte do corte no volume das exportações através de preços mais elevados. Tudo isto é devido às suas próprias ações. Na Assembleia Geral da ONU, o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, culpou a Rússia por arrastar o mundo para uma recessão e uma crise alimentar globais. A par das sanções, o alto representante disse que a União Europeia apoiará processos no Tribunal Penal Internacional para garantir que haverá justiça para as vítimas do regime russo. Após ter rejeitado a proposta de solução para a questão do Kosovo apresentada pelos negociadores da União Europeia, o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, fez na Assembleia Geral da ONU o paralelo entre a independência do Kosovo e a atual apropriação russa de terras na Ucrânia. Pedimos uma resposta clara à pergunta que tenho vindo a fazer aos meus interlocutores, líderes de muitos países durante anos. Qual é a diferença entre a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e a soberania e a integridade territorial da Sérvia, que foi grosseiramente violada e à qual deram reconhecimento e legitimidade internacional, pelo menos alguns de vós?
Nunca ninguém deu uma resposta racional a esta pergunta. As pressões sobre a Sérvia para tomar medidas sobre o Kosovo e cortar os laços com a Rússia estão a crescer. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que ninguém pode ser neutro nestas circunstâncias históricas. Aqueles que quiserem imitar o combate dos países não alinhados, recusando assumir uma posição clara, estão enganados e assumem uma responsabilidade histórica. Na semana passada, Belgrado rejeitou um roteiro de 10 anos para o reconhecimento do Kosovo posto em cima da mesa pelo enviado especial da União Europeia, Miroslav Lajčák. Edifícios em chamas, esquadras de polícia vandalizadas e carros incendiados em Teherão e outras cidades. Os protestos no Irão já provocaram a morte de pelo menos 17 pessoas, manifestantes e forças de segurança, de acordo com a televisão estatal. A ONG Iran Human Rights fala em pelo menos 31 civis mortos. Os protestos, que alastraram a várias cidades do país, duram há vários dias. Têm como pano de fundo a morte de Mahsa Amini. A jovem de 22 anos foi detida há uma semana pela Polícia dos Costumes por alegadamente apresentar falhas no uso do véu islâmico. Acabou por morrer de ataque cardíaco, dizem as autoridades, mas os manifestantes acreditam que foi torturada até à morte. Nas ruas, ouvem-se pedidos de morte à ditadura, entre críticas crescentes à repressão social e às crises que o Irão atravessa. É a subida mais alta desde dezembro de 2008 e a culpa é da inflação. O Banco de Inglaterra anunciou esta quinta-feira a subida das taxas de juro de 1,75% para 2,25%. Diz que, apesar de um abrandamento ligeiro da inflação em agosto, deverá continuar acima dos 10% nos próximos meses antes de recuar. Até porque se prevê que os preços da energia continuem a subir. O aumento do preço do dinheiro no Reino Unido surge depois da Reserva Federal dos Estados Unidos anunciar medida idêntica. Foi a quinta vez este ano. Os juros de referência subiram 0,75 pontos percentuais. Situam-se atualmente no intervalo entre os 3% e os 3,25%, que não se registava desde a crise financeira de 2008. O Banco Central da Suíça efetuou esta quinta-feira a maior subida de sempre da taxa de juros diretora para travar a inflação. A subida foi de 0,75 de ponto percentual e o banco não descarta novos aumentos, apesar de o país ser visto como menos vulnerável às pressões inflacionistas por já ter preços acima de muitos países europeus. Na Suíça, a inflação foi de 3,5% em agosto. Pela primeira vez, os católicos estão em maioria na Irlanda do Norte, de acordo com um censo divulgado esta quinta-feira. Uma reviravolta histórica na província britânica, criada em 1921 para assegurar que a região, então dominada pelos protestantes, continuasse a fazer parte do Reino Unido. Estes novos dados podem fazer crescer a pressão para a reunificação da Irlanda. Pelo menos 32 baleias piloto foram salvas das mais de 200 que encalharam esta semana na Tasmânia, Austrália. Após o forte rebentar das ondas de quarta para esta quinta-feira, apenas 35 se mantiveram vivas e dessas, 13 ainda não foram restituídas ao mar por estarem num local de difícil acesso. Ainda assim foi um ótimo resultado, considerou o diretor do Serviço de Gestão de Vida Selvagem da Tasmânia. Inglaterra é a mais recente seleção a requerer o uso de braçadeiras contra a discriminação no Mundial do Qatar. A FIFA continua em silêncio, mas o capitão inglês já veio dizer que quer usar a faixa com um arco-íris e um coração. Harry Kane considera que este gesto vai enviar uma mensagem clara ao mundo sobre inclusão e respeito pela diversidade. Uma mensagem que ecoa de forma mais sonora no Qatar, onde a homossexualidade ainda é ilegal. A ideia das braçadeiras foi lançada esta semana, um dia após o emir do Qatar ter falado na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, prometendo um campeonato do mundo sem discriminação. O movimento pela utilização das braçadeiras reúne já 8 equipas europeias, incluindo França e Alemanha, os dois últimos campeões do mundo. Portugal e Espanha estão entre os apurados para um Mundial que não tomaram posição sobre a matéria. As regras da FIFA proíbem as equipas de usarem desenhos próprios de braçadeiras.